A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 20. Neste capítulo vamos aprender sobre por que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Também vamos aprender a importância da sucessão de ensinar as novas gerações a servir ao Senhor e também o perigo de se opor à obra de Deus. Amém? Então, um capítulo muito interessante que vai edificar nossas vidas. Vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Números 20. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Então a Miriam era a irmã mais velha de Moisés, e ela faleceu aqui nesse deserto de Zim e foi sepultada ali mesmo. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. É porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então eles estavam acusando Moisés e Arão de a culpa deles estarem lá no deserto sofrendo com fome e com sede, colocando a culpa na liderança, né, em Moisés e Arão, mas a culpa era deles mesmos, porque eles não tiveram fé suficiente para entrar na terra prometida, né? E o próprio Deus mandou eles peregrinarem no deserto para que essa geração má, adúltera e incrédula perecesse no deserto e a próxima geração pudesse tomar posse da bênção, né? Então, em vez de eles se arrependerem, reconhecerem seus erros, é muito mais fácil colocar a culpa nos outros, né? E foi o que esse povo fez. Se eles tivessem se arrependido, jejuado, orado, Deus teria misericórdia deles, eles poderiam entrar na terra prometida, né? Mas infelizmente esse povo continuou na sua incredulidade e continuou acusando e colocando a culpa nos outros, né? Isso não leva a gente a lugar nenhum. Então não coloque a culpa nos seus pais, não coloque a culpa nos seus amigos, não coloque a culpa nos seus líderes. Assumam seus erros, peçam perdão e vocês serão perdoados e vocês alcançarão misericórdia. Amém? Aí Moisés e Arão, sobre essa pressão, fizeram a melhor coisa que poderiam ter feito, buscaram o Senhor, né? Então, sempre que você estiver sob pressão, ou você estiver, alguém estiver te acusando de algo que você não fez, busque o Senhor. Ele vai te trará a resposta e vai te fazer você se sentir melhor, amém? Foi o que eles fizeram. Só que preste exatamente atenção no que Deus vai te orientar. Seja pela palavra de Deus na leitura, seja você buscando a palavra na igreja, sentiu que é para você, chega na tua casa, anota exatamente o que Deus falou, para você fazer exatamente o que Deus mandou, amém? Porque Moisés, ele sempre foi elogiado aqui nesse livro de Números, né? No livro de Êxodo, Deus sempre elogiou teu servo Moisés, porque ele fazia exatamente conforme o que Deus mandava, né? Só que neste capítulo ele vacilou, porque o povo irritou ele demais. Então quando a gente toma decisões, a gente age por nervosismo, a gente não consegue cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos tomar cuidado, vamos aprender com esse erro que Moisés cometeu, amém? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos animais. Então o nosso Senhor pediu para Moisés pegar o seu cajado, ir com Arão diante da congregação e pediu para ele falar com a rocha e sairia a água da rocha, amém? Então todo mundo entendeu que a ordem do Senhor era para Moisés falar com a rocha, tá bom? Agora vamos ver o que Moisés fez. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Aqui parece que deu tudo certo, né? Moisés feriu a rocha e saiu a água, a congregação bebeu a água, os animais também, e acabou a contenda, né? Só que Moisés ele não obedeceu exatamente como Deus mandou, e tudo tem um propósito. Se Deus te mandou fazer uma coisa, faça exatamente como Deus mandou, porque Deus mandou Moisés falar com a rocha. Ele não pediu para ferir a rocha, né? E Moisés feriu a rocha 2 vezes. E esse foi o primeiro motivo porque Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque ele não cumpriu a vontade de Deus. Então cumpram a vontade de Deus para que vocês possam alcançar a graça e entrar no céu, amém? Porque Moisés não pôde entrar na terra prometida, foi punido
por desobedecer a palavra de Deus. Então, vamos ser obedientes à palavra de Deus e prestar muita atenção, porque todos os detalhes são importantes, amém? Às vezes para você não faz sentido, mas se Deus mandou, vai ter uma importância, né? A gente vai entender a importância, por que Moisés não podia ferir a rocha de novo, né? Porque ele já tinha ferido a rocha uma vez. Isso, quem acompanha aqui esse capítulo sabe que todo esse Antigo Testamento, todo o livro do Êxodo, todo o livro do Números, Levítico, é tudo uma simbologia preparando o povo para a vinda do Messias, né? E aqui Moisés não cumpriu a vontade de Deus, porque a rocha ela podia ter sido ferida só uma vez. Isso aconteceu no Êxodo capítulo 17, eu vou ler aqui com vocês, né? Para simbolizar que o nosso Senhor Jesus Cristo ia ser ferido também com a lança e dele saía água, né? E Jesus Cristo foi ferido apenas uma vez. Então a simbologia aqui, ó, era para ter, já cumpriu no Êxodo 17, amém? Não era para Moisés ferir a rocha novamente, mas ele foi desobediente e bateu na rocha de novo. Então por isso foi um dos motivos que desagradou a Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. Agora vamos entender o segundo motivo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim. Então aqui ele falou que faltou fé, né? Porque eles não obedeceram. Quem fala que obedece, quem fala que acredita, perdão, quem fala que acredita em Deus, mas não obedece, não acredita. Aqui está falando que, ó, Deus falou para Moisés que faltou fé para ele. Imagina um homem que fez tantos milagres diante do povo, graças ao poder de Deus, né? Como esse homem não teve fé? Quando a pessoa desobedece é porque não teve fé, amém? Era só para ele falar com a rocha e dela sairia água, mas ele falou e não saiu a água, ele feriu ela 2 vezes. Faltou fé para Moisés nesse momento, amém? Então tenhamos fé. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, mas não é bem assim. Se Deus mandou para você falar com a rocha, fala e espera acontecer, que no tempo certo vai acontecer. Ia sair a água da rocha, né? Mas o Moisés, naquela pressão daquele povo contendendo contra ele, ele feriu a rocha 2 vezes até que a água saísse, amém? Então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo: para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles tenho dado. Aqui Deus deu a sentença que Moisés não ia mais levar esse povo para a terra prometida. Por quê? Porque Moisés não santificou o nome do Senhor diante de Israel. Ele feriu a rocha. Olha aqui as palavras de Moisés, ó. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ele não engrandeceu o nome de Deus, era para ele falar com a rocha. Sai a água dessa rocha. E quando saísse a água da rocha, ele engrandecer o nome de Deus pelo milagre recebido, né? Era para Moisés fazer dessa maneira, mas não. Ele chamou o povo de rebelde e não engrandeceu o nome de Deus. Pelo contrário, ele envergonhou o nome de Deus aqui nesse momento. Então, por isso a gente tem que prestar muita atenção no que Deus nos ordena e fazer exatamente o que Ele fala. E sempre quando Deus dá um milagre para nós, a gente tem que engrandecer o nome do Senhor, amém? Porque a gente não consegue fazer nada por nós mesmos. Todo milagre recebido foi Deus que nos deu, e a gente tem que engrandecer o nome dele diante das pessoas, tem que dar testemunho, amém? Aqui o Moisés ele deu um mau testemunho, ele não engrandeceu o nome de Deus. Então esses são os 2 motivos: a desobediência, né? Ele não acreditou e não fez exatamente como Deus mandou, e também não engrandeceu o nome de Deus. Então a gente tem que aprender isso nas nossas vidas. A gente tem que ser obediente, fazer exatamente como Deus manda, e sempre quando receber a bênção, receber o milagre, nós devemos engrandecer o nome de Deus. Conta para os seus amigos o milagre que você recebeu, dá testemunho na igreja, fala para os seus filhos, tem que engrandecer o nome do Senhor, porque todos os milagres é para o nome de Deus ser glorificado, amém? É para aumentar a fé das pessoas, para que mais pessoas venham a servir ao nosso Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. É só por isso que Deus faz milagre na nossa vida, é para aumentar a fé das pessoas, para saber que existe um Deus, amém? Um Deus que fez sair água da rocha, glória ao nome santo do Senhor. Era para o nome de Deus ser glorificado neste momento, mas foi envergonhado, e por isso Moisés não pôde entrar na terra prometida. Aí o Senhor continuou falando, né? Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles, né? Aqui eu vou ler o livro do Êxodo, capítulo 17, o verso 60, para a gente comparar com a primeira vez que Moisés feriu a rocha, né? Naquele momento lá ele fez exatamente o que Deus mandou e cumpriu um sinal feito na crucificação, né? Olha, percebam que esse Êxodo 17 aconteceu no mesmo deserto, no deserto de Zim,
Moisés usou o mesmo cajado, eles estavam passando pelo mesmo problema, a falta de água, né? E o povo contendendo com Moisés e com Arão, mas a ordem de Deus foi diferente. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente passa por um problema que a gente já passou no passado, né? E a gente busca o Senhor para resolver esse problema. E Deus dá orientação nova, diferente. Mas você acha que pode resolver como você resolveu da outra vez. Não é assim, não funciona dessa maneira. Cada vez que você vai ouvir a palavra, às vezes vem, por exemplo, Salmo 23, todo mundo conhece essa palavra, mas toda vez que ela vem na igreja, a necessidade da igreja é diferente. E Deus vai usar o pregador, pelo Espírito Santo, a pregar o que a igreja precisa naquele momento. Então preste atenção, não é porque Deus te mandou a mesma palavra que você vai fazer exatamente igual para você resolver o problema. Deus, ele age de maneiras diferentes. Deus é vivo, ele é criador, ele é inovador, ele sempre está resolvendo o nosso problema, mas de formas diferentes. Então esteja sempre atento à ordem do Senhor. Era o mesmo deserto, o mesmo cajado, o mesmo problema, só que Deus mandou uma solução diferente. E Moisés quis resolver como ele resolveu da maneira anterior, né? E não deu certo. Então fiquem atentos ao comando de Deus, tá bom? Aqui, ó, Êxodo 17, capítulo 60. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E o povo bebeu água, e os animais também. Naquele momento era para ferir a rocha, cumpriu o sinal da crucificação. Agora, nesse outro momento, não era para ferir a rocha, né? Era só para ele falar, né? E Moisés não soube interpretar o comando de Deus, né? Porque ele estava muito pressionado pelo povo, muito irritado com o povo. Aqui vamos estudar também, ó, o Salmo 106, que também fala desse episódio aqui do deserto de Zin, né? Aqui tem a resposta, por que Deus se indignou, não deixou Moisés entrar na terra prometida. Salmo 106, verso 32 e 33. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Então Moisés estava tão irritado com a reclamação do povo que ele falou imprudentemente. Ele não falou o que Deus queria que ele falasse. Ele falou, ele agiu pelo impulso. Quando a gente está nervoso, quando a gente está com raiva, quando nós abrimos a nossa boca, a gente não vai falar coisas que vão agradar ao Senhor. Então acalma o seu coração, faça uma oração antes e depois faça o que Deus mandou você fazer, amém? Não façam o que Deus mandou na tua vida com sentimentos de raiva, com sentimentos de nervosismo, porque não vai dar certo. Teve uma discussão em casa, tá nervoso, vai orar, se acalma o teu coração e depois tenta resolver a situação. Não abra sua boca quando você estiver nervoso, porque só vai trazer coisas ruins para sua vida. Leiam na casa de vocês, fica a lição de casa aqui, né? Esse Salmo 106, ele vai contar a história aqui do Êxodo, do livro de Números, todinho, né? É muito bonito esse Salmo 106. E aqui, nesse capítulo, nesse verso 32 e 33, fala aqui sobre essa revolta aqui do deserto de Zin e por que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Agora a gente vai falar aqui do perigo de se opor à obra de Deus, né? A gente vai falar aqui do reino de Edom, né? Moisés solicita passagem pelo Edom. Verso 14. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sobes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e os nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela entrada real. Não nos desviaremos pela direita, nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Então, que eles pediram com toda a educação do mundo, né? Os mensageiros de Moisés foram lá e só pediram passagem para Edom. E eles são irmãos, porque Edom é descendência de Esaú. Esaú era irmão de Israel, né? Então eles são parentes, são povos próximos. Era para Edom ser bom com seus irmãos, né? Mas não, olha a resposta do Edom, né? Porém Edom lhe disse: não passarás por mim,
para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Ou seja, ele falou, se vocês passarem por aqui, eu mato vocês. Né? Foi bem curto e grosso assim, né? Não sejamos assim com nossos irmãos. Se seu irmão veio te pedir um favor, escuta com atenção o que o teu irmão está te falando e tenta ajudar o teu próximo. É isso que o nosso Salvador Jesus Cristo ensinou. O Edom tinha laço de sangue com o povo de Israel. Só que no coração ele era um povo orgulhoso, era um povo que ostentava a sua força, né? E ameaçou o povo de Israel que se eles passassem por lá, eles iam até eles e enfrentar eles na espada, né? Mas aqui, a primeira vez que os mensageiros tentaram argumentar foi pedir a passagem com educação, e eles não iam consumir nada daquela terra, só ia passar, né? Aí aqui, para tentar convencer Edom, eles mudam a estratégia, né? Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Então aqui ele estava disposto a pagar. A primeira vez tentou pela amizade, porque eles eram parentes, não deu certo. Então agora ele tentou pelo dinheiro. Olha, se você deixar a gente passar, a gente vai pagar por tudo que a gente consumir, o preço que você pedir, o preço que for justo. Só deixa a gente passar, né? Mas Edom, o coração dele estava endurecido, não deixou o povo passar. Olha o que ele falou aqui. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte, ou seja, expulsou eles de lá, né? Então é a mesma coisa que um evangelista vai pregar a palavra de Deus e bate na porta da pessoa. Posso falar da palavra de Deus e do amor de Jesus Cristo? A pessoa bate a porta na cara deles ou põe para correr, né? Muita gente faz isso. Até eu também, quando era mais jovem, quando os domingos de manhã os irmãos iam lá bater na porta da minha casa e para pregar o evangelho, eu bati a porta na cara deles. Deus me perdoe, hoje eu entendo que eles queriam só dividir o amor de Jesus Cristo com a minha vida, né? Orem por mim, porque eu fiz muito isso na minha vida, tá? Eu era igual a Edom. Então, mas graças a Deus tocou meu coração, eu me converti e hoje eu recebo todo aquele que não importa a igreja que vem aqui pregar na minha porta, eu sei que eles estão fazendo isso pelo amor. Eu recebo bem, eu ofereço água, se tem alguma coisa para comer, eu dou para comer, porque eu sei a importância da obra missionária, né? Mas quando eu era jovem, eu não entendia essas coisas e eu ofendia as pessoas, batia a porta na cara deles. Eu era igual a Edom. Então oremos. Se você conhece algum Edom, ore por essas pessoas, para que elas possam receber melhor os mensageiros de Deus, né? Porque o destino do Edom, Edom não se arrependeu, ele foi orgulhoso até o fim. A gente vai ver até na profecia de Obadias, né? Que até no tempo de Obadias, Edom estava do mesmo jeito. Só que Deus mandou uma sentença, porque completou a medida da injustiça deles, né? E o nosso Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus deu muito tempo para esse povo aqui se arrepender das suas obras más. Mas chegou a sentença e Deus julgou eles, né? Então aqui, ó, assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então Israel teve que dar uma volta terrível, bastantes dias de caminhada a mais, porque Edom não teve misericórdia dos seus irmãos Israel. Aqui a profecia de Obadias, capítulo 1, verso 1 ao 18. Leio na casa de vocês. Obadias faz uma profecia contra Edom. Chegou a sentença de Edom. Aqui eles recusaram o povo de Deus passar. E mais para frente, quando os inimigos de Israel atacaram eles, em vez deles ajudarem seus irmãos, não, eles foram lá e ainda saquearam Israel e ficaram felizes com a sua destruição. Aí foi demais. Aí Deus deu a sentença, que eles seriam totalmente destruídos. E hoje, até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que esse reino de Edom era só uma lenda, porque não tinha registro arqueológico, né? A ciência sempre zomba, sempre fala assim: mas a Bíblia historicamente está errada, ó. Cadê os registros de Edom, né? Esses tempos agora acharam, né? Santo Jesus Cristo. A Bíblia é exata. Toda vez que a ciência se alinha com a Bíblia, eles encontram, amém? E eles fizeram a datação, é exatamente a época que a Bíblia fala sobre o reino de Edom. É coisa linda isso. Eu vou deixar aqui na descrição a reportagem, tá? O documentário da revista e sobre o achado arqueológico do reino de Edom. É muito, muito legal isso. A Bíblia é exata, tanto na história, tanto na ciência, tanto na cronologia, tanto nas profecias, tudo é lindo na palavra de Deus, tudo é verdadeiro. Aqui, eu vou ler o verso 10 do Obadias capítulo 1.
Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Isso que se cumpriu. Hoje é um deserto. Esse reino de Edom aqui era um reino grande, poderoso, vivia numa região montanhosa e hoje é só ruínas. Então todo aquele que se opõe à obra de Deus, que não se arrepende, uma hora vira pó e nunca mais vai ter. Você vai para o esquecimento. As pessoas nem lembravam mais, achavam que esse reino de Edom era uma lenda, porque Deus destruiu de tal forma essa região e cobriu com um deserto que ninguém encontrava mais esse reino de Edom. Foi encontrado agora só para confirmar que a Bíblia é verdadeira, mas era um povo que foi deixado por esquecimento. Você quer ser deixado para o esquecimento? Eu creio que não. Se você crê em Jesus Cristo, você terá vida eterna e você será glorificado no céu. Mas se você recusar e você se opor à palavra de Deus, você vai para o esquecimento e ninguém vai mais lembrar de você. Amém? Então vamos tomar muito cuidado disso. Vamos buscar o Senhor, porque Deus é amor, mas também é justiça. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Arão, Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e fazes-o subir ao Monte Or. E despe a Arão as suas vestes, as vestes a Eleazar, seus filhos, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Então Arão morreu ali no Monte Or. E como está escrito aqui que só Moisés e o Eleazar desceram, é porque o Arão foi sepultado lá no Monte Or mesmo, né? O corpo não desceu, né? Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Agora eu quero que vocês vejam a importância desse capítulo aqui, desse finalzinho, a sucessão, né? Então, como Arão também desobedeceu a Deus junto com Moisés e também não pôde guiar o povo até a terra prometida, Deus tirou o ministério de Arão, que era o sumo sacerdote, né? E passou para Eleazar. Então, lá no monte, imagina a cabeça do Arão, sabia que ia morrer ali, né? Era um motivo de tristeza e um de alegria, né? Tristeza porque ele ia ter que abrir mão do seu ministério, e alegria porque ele ia passar isso para o seu filho, né? Todo pai gosta de ver seu filho bem sucedido, né? E o sumo sacerdote era a função mais importante lá, né? Dos sacerdotes. Então ele estava feliz que ele ia passar para o seu filho, mas triste porque sabia que desobedeceu a Deus e que ia ser recolhido ali naquele monte, né? Eles queriam ter completado a missão. Todo mundo que recebe uma missão, uma obra de Deus, quer completar, né? Moisés também, imagina, ele estava vendo essa cena e falou: o Senhor vai recolher o Arão aqui, de certeza que ele vai me recolher também logo logo, né? Porque eu também desobedeci ao Senhor. Então ele queria de todo jeito completar a missão, porque senão parece que a tua vida não teve um propósito, né? O propósito de Moisés era o quê? Liderar o povo e chegar até a terra prometida. Ele cumpriu, só que o povo não entrou por desobediência, né? Só que ele queria completar essa missão, mas infelizmente por essa desobediência ele não pôde entrar. Então nosso Deus, ele é amor, mas ele corrige seus filhos, né? Mesmo Moisés sendo um servo amado, um homem muito dedicado a Deus, errou, tem que ter disciplina. Isso serve de lição para nós. Você que é pastor, você que é ministério, eu que estou aqui ensinando a palavra de Deus, a gente tem que ter disciplina, porque se Deus não poupou Moisés, porque Moisés era o cara, se ele não poupou Moisés, imagina você que é pastor, que tem ministério aí, você abriu o mar vermelho, eu não. E Deus não poupou Moisés, né? Puniu ele, né? Puniu Arão, sumo sacerdote, imagina nós, né? Então fica de lição para nós, para a gente temer o Senhor e fazer exatamente a vontade de Deus, amém? E a importância, o Eleazar, a gente já tinha visto em capítulos passados que Deus já estava preparando ele, né? Como Deus já conhece o futuro, ele sabia que Arão e Moisés iam fazer isso, né? Então o Eleazar já estava preparado para receber a sucessão, né? Aí eu faço a pergunta aqui: nossos filhos estão preparados para o que tem pela frente? O mundo a gente está vendo aí, está indo de mal a pior, né? É terremoto, é tsunami,
leis que aprovam contra a palavra de Deus, contra os cristãos. Os seus filhos estão preparados para isso? Você está levando ele para a igreja? Você está ensinando a palavra de Deus na tua casa? Você está conversando com ele, está dando um bom exemplo para ele? Porque seu filho tem que estar preparado. Porque quando essa geração mais velha findar, Deus vai usar da nova geração. E vai fazer grandes milagres com essa nova geração. Santo é Jesus Cristo. Então, preparem seus filhos, amém? É muito importante isso. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe de todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado em nome do Senhor Jesus.